Olá pessoal, bom, continuando aqui com as nossas aulas, né? Hoje seria a aula de número 4. Estamos aí um pouco atrasados, né? Hoje deveria ser a aula de número 6, mas eu prometo que vou colocar isso em dias, tá bom? Eu confesso aqui a vocês que a produção desses slides está sendo mais difícil, mais complicado, está tomando mais tempo do que eu gostaria, né? Eu nunca precisei de mais de 2 horas para preparar uma aula e hoje eu estou tendo que 3 dias não é suficiente para preparar esses slides, mas eu estou caprichando ao máximo. Eu espero que vocês estejam gostando aí da forma como está ficando. Apesar de estar tomando muito tempo, eu estou gostando do resultado. Espero que vocês também, tá? Então hoje a gente continua as operações. A gente tinha parado nas operações de multiplicação e divisão na forma polar, não é isso? Eu tinha falado também da forma de Moivre. Então hoje a gente continua falando dessas operações e o próximo passo nessa sequência seria o cálculo de raízes. Então veja só, suponha que você tenha um z, esse z aí escrito na forma polar tem essa forma, e nós desejamos calcular a raiz enésima desse número complexo, tá ok? E vamos supor que o w seja a resposta para essa raiz, tá bom? Então a gente vai dar uma solução para isso encarando esse problema como uma equação, tá ok? Então se a raiz enésima de z é w, significa que o w elevado a n é o z, tranquilo? Esse é o sentido de raiz, né? Então não estou trazendo nada absurdo aí para o histórico de vocês. É bem verdade que isso não existe, né? Nós estamos tentando criar, estamos tentando definir o que viria a ser raiz enésima de z. Então eu estou colocando aí um w como uma possível solução, possível resposta, estou montando isso na forma de uma equação e vamos ver se essa equação apresenta solução. Se tiver solução ou soluções, essas serão as raízes do número complexo z, tranquilo? Então veja só, pondo aí cada coisa no seu lugar, né? O z na sua forma polar, o w na sua forma polar, e aí nós vamos tentar resolver essa equação de que forma? O lado esquerdo vai permanecer da forma como está, e o lado direito nós vamos aplicar as propriedades que a gente já aprendeu, não é isso? Então a gente já aprendeu que a elevar a n, eu posso pegar a parte real e elevar a n, e vai ficar a parte, o cosseno φ mais i seno φ elevado a n, ou seja, eu distribuí o n para a parte, para o módulo, e para a parte que seria a parte trigonométrica e a parte polar, tá bom? E aí eu estou na situação em que eu posso aplicar a fórmula de Moivre nesse último trecho aí da equação, tá certo? Ou seja, aplicando aí a fórmula de Moivre, o que nós teremos seria essa igualdade. Então, veja, nesse ponto, nós temos do lado esquerdo e do lado direito dois números complexos, já não tem mais o que estender, não tem mais o que ampliar aí. Resta-nos agora usar o que a gente sabe a respeito de igualdade. Como é que se iguala dois números complexos, né? Então, para que dois números complexos sejam iguais, basta que os módulos sejam iguais e que os argumentos sejam iguais. Então, o que isso significa? Do lado esquerdo o módulo é r, do lado direito o módulo seria ρ elevado a n. Do lado esquerdo o argumento é θ e do lado direito o argumento é nφ. Então nós temos um sistema, duas equações e duas variáveis. Não se assustem com esse tanto de letrinha, porque nós temos como variáveis aí apenas o que? O que nós desejamos encontrar? Para determinar o W eu preciso saber o ρ e preciso saber o φ, concordam?
Então, resolvendo essa equação aí para ρ e φ, perdão, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Não volta, meu Deus. A igualdade anterior, vocês voltem o vídeo, tá? Vai ser mais fácil para vocês. Leva a entender que se eu igualar o θ com o nφ, nós teremos uma solução para a nossa equação. Isso é verdade. Porém, é uma verdade incompleta, porque não existe somente essa solução. Eu não sei se você concorda comigo. Se você fizer nφ igual a θ, ok. Mas qualquer volta, né, θ mais o acréscimo de 2π, né, ou múltiplos de 2π, fará com que essa igualdade seja verdadeira da mesma forma. Tudo bem? Então, em vez de a segunda equação ser θ igual a nφ, a resposta correta seria, completa, né? Seria θ mais 2kπ igual a nφ, tá bom? Esse k aí, ele pode assumir qualquer valor inteiro, qualquer valor inteiro, qualquer número positivo, qualquer número negativo inteiro. Tudo bem? Resolvendo isso daí, nós encontramos aí o valor de ρ, né, que seria a raiz enésima de φ, raiz enésima de r, e o φ, que seria o θ mais 2kπ dividido por n. Tá bom? Então, veja só. Onde é que nós chegamos? Sendo z igual a r cosseno θ mais i seno θ, a raiz enésima de z seria a raiz enésima do seu módulo, e os argumentos seriam θ mais 2kπ dividido por n, tá bom? Então, eu posso reescrever isso daí. Na verdade, essa primeira linha aí o resultado final, é assim como a gente vai trabalhar no futuro. Só que eu vou reescrever aí nessa segunda linha só para que vocês possam ter uma noção geométrica, um entendimento geométrico do que nós estamos tendo na nossa frente. Então, veja só. Se eu separar a fração aí que está dentro dos parênteses, a fração que corresponde ao argumento, você poderia ficar com θ sobre n mais k vezes 2π sobre n. O que isso significa para nós? É como se a raiz enésima, ela vai ter... Qual é o módulo da raiz enésima? É a raiz enésima do módulo do número que a gente está tirando a raiz, ok? E qual é o argumento? Então, a gente vai pegar o ângulo do z, que é o θ, vai dividir por n e vai somar com qualquer múltiplo de 2π sobre n, ou seja, eu vou dividir uma volta completa em n partes, tá bom? E somando θ sobre n mais qualquer pedacinho dessas n partes, ou seja, k vezes 2π sobre n, ou seja, uma vezes 2π sobre n, duas vezes 2π sobre n, três vezes 2π sobre n. Então, fica aquela pergunta assim, quais são os k's que eu posso colocar aí? E de modo que isso me dê todas as raízes. Será que eu posso pensar em todas? Será que existem, assim, são finitas, são infinitas? Tá ok? Então, veja, a resposta para isso é que qualquer k inteiro serve como resposta. Bacana, aí você vai dizer, mas professor, são muitas raízes, né? São muitas raízes. Se para qualquer k isso aí dá uma resposta correta, uma resposta válida, então são muitas. Agora, vamos fazer um exemplo para que vocês compreendam uma conclusão aí, tá bom? Eu quero que vocês cheguem a essa conclusão junto comigo. Suponha que nós tenhamos um z dessa forma aí, r cosseno θ mais i seno θ, tá ok? E nós desejamos calcular a raiz quarta de z. Então, pela fórmula que nós obtemos aí no slide anterior, isso seria a raiz quarta de r, tá bom? E no argumento seria θ mais 2kπ sobre 4, tá bom? E a princípio eu posso colocar qualquer k aí, que isso me daria uma raiz quarta de z. Tá? Tudo bem? Então vejamos o seguinte. Eu quebrei a fração aí em dois pedacinhos para que vocês entendam, né? O argumento ele vai ser
θ sobre 4, né? E aí eu vou somar com K vezes 2π sobre 4, isso é equivalente a 1π sobre 2, não sei se vocês concordam comigo. E aí eu vou ver o que eu tenho como solução, variando esse valor de K, tá bom? Eu vou tentar colocar todas as possibilidades, e aí eu vou colocar um gráfico para que vocês enxerguem o que está acontecendo. Tranquilo? Então, veja só. Suponha que o Z é esse que está aí no gráfico, no seu lado direito, né? Ele tenha módulo R e o argumento dele seja θ. Tranquilo? Vamos calcular qual seria a nossa primeira raiz atribuindo o valor de K igual a 0. Vê se vocês me acompanham, né? Colocando o K igual a 0, nós teríamos a primeira raiz, que eu estou chamando ela de W0, e ela seria raiz quarta de R, cosseno de π sobre 4, né? Mais nada, porque o K sendo 0, você vai ficar só o θ sobre 4, mais I sendo θ sobre 4. Então, tentem enxergar o desenho desse W0, né? Ele tem módulo raiz quarta de R e tem argumento θ sobre 4. Tá ele desenhadozinho no gráfico, bacaninha, tudo tranquilo para você, beleza? Seguimos adiante. Então, quando K for igual a 1, o que nós teremos? Mesmo módulo, né? Raiz quarta de R, aí o cosseno de θ sobre 4 mais π sobre 2. Vê se vocês me acompanham. O que eu fiz? Eu substituí K igual a 1, cancelei o 2 com 4, ficou π sobre 2. Então, significa que o W1, ele é... O argumento dele é o θ sobre 4 mais π sobre 2, ou seja, é como se você estivesse pegando o W0 e girando ele 90 graus. Eu acrescentei π sobre 2, que é 90 graus, ao ângulo θ sobre 4, beleza? Então, o mesmo argumento, o mesmo módulo, só que o argumento foi somado em π sobre 4, π sobre 2, perdão. Show? Então, aí siga adiante. K igual a 2, mesmo argumento, meu Deus, eu vou repetir isso quantas vezes, mesmo módulo, e o argumento agora é θ sobre 4 mais π, ou seja, eu acrescentei π sobre 2 ao argumento de W1, ou π ao argumento de W0, como vocês quiserem, tá ok? Veja que eu estou somente substituindo o valor de K igual a 2 na fórmula que nós temos lá em cima, na primeira linha do slide. Bacana? K igual a 3, né? Vai ter o mesmo módulo e o argumento será θ sobre 4 mais 3π sobre 2, o que é equivalente a girar o W2 em 90 graus ou girar o W0 em 270 graus, como vocês quiserem. Aí eu pergunto a vocês, para efeito de verificar se estão me entendendo, o que vai acontecer se eu continuar com esse cálculo e agora eu fizer o K igual a 4? O que vocês acham que vai acontecer? Então, veja, eu acho que está bem claro aí se a minha animaçãozinha aí está funcionando, e vocês vão perceber que quando eu colocar o K igual a 4, eu vou ter uma outra raiz que coincide exatamente com o W0, correto? E isso vai acontecer com todas as demais. Então, significa que eu não preciso de infinitos valores de K. Basta eu começar no zero e ir até o n-1. No caso, o nosso n é 4, né? Porque nós estamos falando da raiz quarta de Z. Então, vai de 0 até 3. Ou seja, nós temos 4 raízes. Tá bom? Se eu continuar com esse processo, eu vou obter essas raízes aí repetidamente, infinitas vezes. Entendeu? Ou seja, só tem essas 4, não tem mais. Tá ok? Professor, se eu colocasse K igual a menos 1, quem responde isso para mim? Se for colocar K igual a menos 1, eu acho que você vai entender rapidamente aí que o resultado vai me dar o W3. Vai me dar uma raiz que é equivalente ao W3.
Bacana? Então, qual é a nossa conclusão? Voltando lá no nosso... Nossa conclusão é que a raiz enésima de z vai ter essa fórmula aí, que a gente já tinha posto, e o k vai variar de 0 até n menos 1. Ou seja, a raiz enésima me dá n raízes. Beleza? Não mais que isso. Não mais que isso. E aí, veja, da mesma forma que a gente tenha uma multiplicidade para o argumento e a gente resolveu chamar o menor de argumento principal, a primeira raiz, aquela que você encontra com o k igual a 0, ela é a raiz principal. É assim como a gente vai dar o nome. E eu vou pedir a vocês que na prova ou em qualquer exercício comecem sempre com o k igual a 0. Embora você vai encontrar as mesmas raízes, mas há uma dificuldade de corrigir na hora de uma prova, porque assim, se você começar no 1 e for até o 4, você vai ter as mesmas raízes, só que assim, o que vai ser a sua primeira raiz é a minha segunda. O que vai ser a sua terceira o que vai ser a sua segunda é a minha terceira. Então há um desencontro e na hora de corrigir, se eu não estiver bem atento para isso, é possível de dar que você errou. Tá bom? Então, tentem começar do 0 e ir até o n-1, por favor. Tá bom? Para o meu bem e para o bem de vocês. Vai facilitar a minha correção e vocês não vão correr risco nenhum de ter um engano da minha parte. Bacana? Então, a partir de agora, vocês sabem calcular a raiz enésima de um número complexo, né? Descobrimos que existe a solução e que essa solução não é única, mas também não é infinita. A raiz enésima possui n raízes. Beleza? Eu peço a vocês que façamos uma observação interessante. Veja só, o que seria a raiz enésima de z escrita na forma de potência? Né? Tá aí no quadro laranja. Seria z elevado a 1 sobre n, né? Nenhuma novidade para vocês. Eu estou pondo isso aí porque, assim, vocês têm aquela fórmula de Moivre, que vocês poderiam estar se perguntando, não, professor, eu não posso descer esse 1 sobre n direto para o argumento, como a gente fez com os números inteiros? A resposta é não, não pode. A fórmula de Moivre é para números inteiros. Tá ok? Então, ela funciona mais ou menos como seria a fórmula de Moivre, mas aparece esse 2κ aí. Ó. Se você tirar o 2κ, dá exatamente a fórmula de Moivre, descendo 1 sobre n para o argumento. Tá bom? Só que tem um 2κ aí que não pode ser esquecido. É ele que dá a multiplicidade da raiz. É ele quem faz aparecer as outras. Se você simplesmente descer 1 sobre n, o que você vai estar fazendo é encontrando a raiz principal. Tá ok? Então, não é que estaria errado, estaria incompleto. Toda vez que se pede a raiz enésima de z, né, lembre-se disso nas provas, está se pedindo todas, não está se pedindo uma. Tá ok? Em problemas em que você precisa calcular uma, aí você faz assim, dessa forma, mas é melhor aprender essa forma da forma correta, né? Tem esse 2κ aí, e ainda é bom não esquecer dele, tá bom? Seguindo adiante, veja só, uma pergunta que eu proponho a vocês é o seguinte: o que seria z elevado a m sobre n? Ou seja, como é que eu resolveria uma potência de expoente fracionário? Tá bom? Nós já aprendemos a calcular a potência com expoente inteiro, né? Positivo, negativo e zero. Agora eu estou lhe dando uma resposta de como calcular um z elevado a uma potência fracionária, mas com o denominador, com o numerador 1, né? E aí vem a pergunta, e se o numerador não for 1, se eu tiver o z elevado a m sobre n? Como é que eu faço? Aí você vai usar uma propriedadezinha que vocês já conhecem lá da potenciação, que seria o seguinte, olha, se existe uma solução para isso, ela deve obedecer essa propriedade. Ou seja, você deve... o z elevado a m sobre n é a mesma coisa, tem que ser z elevado a m, e isso tudo elevado a 1 sobre n. E aí você vai usar o seguinte, z elevado a m eu sei fazer, porque é um expoente inteiro. E o resultado dessa conta elevado a 1 sobre n, eu também sei fazer, porque é uma fração com o numerador igual a 1. Então, está respondido o seu problema. Entenda que
esse m, essa fração m sobre n, não tendo fatores comuns, ou seja, se ela for essa regra aí só vale se for uma fração irredutível, tá bom? Aí você vai usar essa propriedadezinha aí. Então, se ela for uma fração irredutível, entenda que isso aí tem mais de uma resposta, porque em um momento você está elevando a um inteiro e em outro momento você está tirando uma raiz. Então, não tem como fugir. Você vai ter raiz, multiplicidade de resposta. Tá bom? Não será uma resposta apenas. Bacana? Bom, espero que esteja ficando claro. As dúvidas vocês colocam aí no chat, né? No fórum que eu sempre deixo aí. Ninguém está respondendo, ninguém está fazendo nada, né? Tá tudo muito tranquilo. Então, bola para frente, que atrás vem gente. Eu queria agora chamar a atenção para uma coisa que é bem banal, tá bom? Mas quando eu fiz esse curso lá na minha graduação, eu parei aí, eu travei aí. O professor trouxe uma fórmula que para mim ela caiu do nada, sem explicação, e nada do que eu usei como o que eu trazia como bagagem funcionou para eu concluir que aquela fórmula de fato verdadeira. E aí eu daí por diante não consegui aprender mais nada no curso. Essa foi a única disciplina que eu tranquei na minha graduação. Minto, teve duas, foi essa e mais outra. E eu tranquei justamente por conta dessa fórmulazinha que ela cai do nada aí e passa a ser usada à torta e à direita como se fosse a coisa mais natural. Para mim não foi a coisa mais natural, e para aqueles que não enxergam as coisas tão naturalmente quanto eu vou colocar aqui uma explicação para essa fórmula, eu vou deduzir essa fórmula, tá bom? Eu perdi um tempão da minha vida fazendo esses slides aqui, bem devagarzinho, bem detalhadamente, mas a intenção é que fique claro para vocês, tá bom? Para quem souber, quem não precisar, eu acho que você vai poder pular aí um bocado de slide aí. Eu não sei quantos, mas eu acho que deu uns 4 slides nessa apresentação. Tá bom? Existe um teorema chamado Teorema de Taylor. Ele estabelece quando uma função pode ser aproximada por uma série. Tá bom? Não se preocupe com isso, vocês não têm que aprender isso. Eu só quero que vocês. Isso não vai cair na nossa prova. E eu só quero que vocês entendam que essa expressão que está aí é o Teorema de Taylor. E isso é válido sempre que a minha função ela puder ser derivável infinitas vezes. Tá bom? Assim, tem mais detalhes, só que o que eu preciso agora é somente isso. Tá? Então, não precisa decorar essa fórmula, fiquem tranquilos. Eu só quero que vocês aceitem que isso aí é verdade. Tá bom? Acho que no curso de cálculo 4 vocês veem essa expressão aí, tá bom? Então, veja só, eu gostaria de aplicar esse teorema de Taylor e escrever a função seno, né, na forma de série de Taylor, né, uma expansão em série de Taylor, em torno de x0 igual a zero, ou seja, usar no lugar do f o seno de x, no lugar de x0 o zero, tá ok? O seno é uma dessas funções que é derivável infinitas vezes, vocês sabem disso, então ela obedece, o teorema de Taylor é válido para ela, tá ok? Então veja só, como é que ficaria o teorema de Taylor, a expansão em série de Taylor para a função seno em torno do x0 igual a zero? Então é só substituir lá o f por seno de x0, né? Aí você tem o seno de x0, a derivada do seno em x0, a derivada segunda em x0. Cuidado aí que deriva primeiro, depois substitui, tá? Não é substituir e depois derivar, porque aí tudo daria zero. Show? Então, a gente tem um problema agora, né? Calcular essas derivadas e substituir em x0. Então, fazendo isso, né, eu substituí. Está uma substituição, mas ainda não subtende que eu ainda vou fazer as derivadas, tudo bem? Eu só tentei simplificar aí. Então, veja só. Eu fiz uma tabelinha aí, bonitinha, bacaninha. Tá? A função f é o seno, a derivada é o cosseno,
derivada do cosseno menos seno, e aí segue o bonde, tá ok? Não vou ler tudo isso aí para vocês não, vocês leem. Em seguida você substitui todas essas funções aí no valor x0 igual a zero. Então, o seno de 0 é 0, o cosseno de 0 é 1, menos seno de 0 é 0, então você vai ter essa sequência de valores. Aí eu peço que vocês prestem atenção no fato de que é circular, é uma periodicidade aí nesses valores. Veja que a gente começa com 0, 1, 0, menos 1 e depois repete tudo de novo, tá bom? Então nem precisa eu ir mais adiante, só bastava eu ter ido até a derivada terceira, porque as demais é só repetir o que está anteriormente, beleza? Então eu vou substituir nessa expressão que nós temos aí os valores da função, da derivada segunda, derivada terceira, quarta, quinta e segue o bonde. Né? Preste atenção que o seno de 0 é 0, a derivada segunda também deu 0, está lá na tabela, preste atenção, por favor. A derivada quarta também deu 0. E aí segue essa periodicidade, tá? Essa série é infinita. E vou substituir os valores nos demais termos, ok? Então o que acontece o primeiro termo aí é x, derivada do seno no zero, então é x vezes 1. Aí o próximo termo é x ao cubo sobre 3 fatorial, a derivada terceira no zero dá menos 1, então fica menos x ao cubo sobre 3. E aí vai, né, perceba que ficou um negócio, todas as potências ímpares, o sinal ficou alternado, né, o fatorial também vai somente ímpares, tá ok? E isso, para quem nunca viu, ela é uma forma a função seno é exatamente igual a essa série aí, se você conseguir escrever todos os termos, que são infinitos, tá ok? Aí você poderia, professor, mas para que isso, professor? Esse tipo de coisa não faz parte do nosso curso, eu só estou extrapolando aqui um pouco. Ela responde assim para você como é que sua calculadora calcula o seno de um valor que não está na tabela. Por exemplo, quanto é o seno de 5? Tá bom? Então você ia pegar o x, bota o 5 aí, e aí você coloca nessa expressão e usa quantos termos você quiser até que você possa ter a quantidade de casas decimais correta. Entenda que é um valor aproximado, então a sua calculadora, por exemplo, ela trabalha de que forma? Ela vai colocar termos até que a quantidade de casas decimais que ela trabalha seja atingida. Tá bom? Aí você poderia perguntar, professor, e como é que ela sabe que já alcançou essa quantidade de termos de casas decimais corretas? Então, ela faz o seguinte, ela compara. Então, eu vou somar 10 termos, coloquei lá 10 termos, guardo o valor. E agora eu vou colocar mais um. E aí eu pego o valor e comparo com o valor que eu já tinha. Então, se mudou da quinta casa em diante, significa que da quinta casa em diante ainda está errado. Então, eu vou somar mais termos. E eu vou parar quando eu somar uma quantidade de termos, seja lá quantos forem, 100, 200, 500. Quando é que eu paro? Quando eu somar uma quantidade de termos e comparar com a quantidade que eu tinha antes e a mudança acontecer da 10ª casa por diante. Então, se a minha calculadora trabalha com 10 dígitos, no momento em que houver mudança somente do 11º por diante, então entende-se que já alcancei 10 dígitos corretos. Tá bom? Então, é essa maneira que a sua calculadora trabalha. Ela usa a série, né, a expansão em série de Taylor. Não existe somente essa expansão em série de Taylor, existem outras que são mais velozes, assim, mais velozes no sentido de que tenham menos termos para alcançar a quantidade de casas decimais desejadas, tá bom? Mas é dessa forma que se trabalha. E não é só para essa função não, tá? O seno, cosseno, tangente, logaritmo, exponencial, tá? Tem uma coleção de funções que a gente, se você observar lá atrás, a gente não consegue responder como é que se calcula o valor dessa função em valores quebrados, em valores. O quanto seria 2 elevado a 7 oitavos, por exemplo. Né? Então, usando séries que se responde a essa pergunta. Bacana? Então, veja, eu vou repetir esse procedimento, aí vocês poderiam estar se perguntando assim, professor, e por que o senhor está atrás de fazer isso para a função seno? Né?
parece um mistério, né? Parece uma escolhida ao, ao relento, né? Ao acaso, né? Daqui a pouco vocês vão entender que não há nenhuma coincidência, não há nenhum acaso nessa escolha. Tudo bem? Façamos agora, né? A conclusão está aí, é que a expressão para o seno em forma de série de Taylor é essa daí. E eu vou repetir o procedimento agora para a função cosseno. Por que o cosseno? De novo eu vou deixar aí para vocês a pulga na orelha, tá? E um detalhe é que eu estou tentando responder uma pulga na orelha deixada na aula 2. Eu deixei essa pulga lá, não respondi ela até agora. E espero que vocês estejam atentos e possam responder. Professor, agora eu saquei, professor, tá bom? Aí se não sacou, não tem problema não. Então veja, vamos repetir todo o procedimento da função cosseno em série de Taylor em torno do x0 igual a zero. Você vai encontrar essa expressão aí, né? E eu estou substituindo o x0 por zero, tem essa outra expressão. Fui lá na tabelinha, calculei tudo o que eu precisava, né? Então eu vou voltar e substituir nessa expressão os valores das minhas derivadas calculadas em x0, calculadas no zero. Né? Observe primeiro que a derivada primeira é zero, a derivada terceira é zero, a derivada quarta é zero, a derivada sétima é zero, então temos que cancelar esses termos. Eu estou mostrando aí dois que vão embora, mas tem mais aí, tudo bem? Os valores das funções e suas derivadas também é cíclico, tá bom? Só que agora é uma sequência diferente, né? 1, 0, menos 1, 0, 1, 0, menos 1, 0, tá bom? Mas é cíclico novamente. E aí a gente chega a essa expressão aí, tá bom? Com calma. Eu peço que vocês façam a mão, tá bom? Se vocês estivessem na sala de aula, vocês estariam me acompanhando fazendo o cálculo à mão. Eu peço que vocês façam a mão porque vai ser mais fácil de entrar na cabeça de vocês, tá bom? Mas repito, esses cálculos aí todos eu fiz, tá certo? Não tem nada de errado. E o objetivo não é que você aprenda como se faz esse cálculo, o objetivo é que você aceite que isso aí é verdade, e eu estou lhe mostrando somente de onde é que veio, tá bom? De onde é que veio, para que não pareça que alguém alterou, assim, ó, feito um paraquedas e caiu aí no meio da nossa aula, tá bom? Seguindo adiante, né, fica assim, professor, por que o seno não sei responder, por que o cosseno também não sei responder, mas talvez agora para essa função, talvez vocês tenham uma suspeita. Por que essa função? Né? Vocês lembram quando eu falei da divisão e da multiplicação na forma polar? Eu disse que o resultado dela dava algo semelhante a uma operação que a gente já conhecia, né? Que era a operação de potenciação. Conserva-se a base e soma os expoentes quando a gente está multiplicando. Quando está dividindo, conserva a base e subtrai os expoentes. Não é assim? Não é assim? Então, veja só. Talvez isso aí responda por que eu vou fazer o e elevado a x agora. Né? Porque é uma potência. Tá bom? Nada disso fui eu que fiz. Né? Alguém muito inteligente sacou essa coincidência e foi atrás. Tá bom? Eu estou só repetindo aí o que a história da matemática nos deixou de agrado. Então, repete o processo. Né? Já coloquei aí, já substituí, já antecipei um passo. Né? O que facilita aí nessa função? Quando você vai calcular as derivadas, todas as derivadas são as mesmas. Não é isso? Tranquilo? Então, já está aí o e elevado a x0, o e elevado a x0 em todas. E aí eu fui lá, eu coloquei essa tabelinha aí só de... Não tinha necessidade, porque eu vou substituir no x0 igual a 0 e e elevado a 0 é 1. Então, nessa expressão aí, todos os e elevado a x0 serão trocados por 1. O que me dá esse resultado aí. Aí, se você está bem atento, espero que esteja, essa expressão aí para o e elevado a x
ela tem algo de, como é que eu posso dizer, de semelhante às duas anteriores que nós tínhamos obtido para o seno e para o cosseno. Vocês concordam comigo ou não? Aparentemente, se você olhar aí dentro, estão as duas nessa expressão. Está o seno e o cosseno, mas é só aparentemente, porque ambas, tanto o seno como o cosseno, elas têm sinal trocado. Não é isso? Não, não. E essa expressão aí, ela é toda com sinais positivos. Tá ok? Aí veio o cara inteligente, que estava com a suspeita na cabeça, ele disse, olha, essa criatura que está aí, ela é muito parecida com o que eu gostaria. Mas não deu certo não, não apareceu o seno e o cosseno que eu gostaria que tivesse aparecido aí. Mas eu vou fazer o seguinte, já que essa expressão é válida, eu vou testar o que acontece com E elevado a iθ, ou seja, eu vou trocar esse x por iθ, né? Em todas as suas ocorrências. Então o que vai acontecer é que a expressão aí em série vai se tornar essa outra expressão aí trocando x por iθ, tá bom? E aí vocês usem o que vocês sabem sobre o número complexo, né? O que acontece com i θ ao quadrado? Vai ficar i quadrado, θ quadrado. I quadrado dá menos 1, tá certo? I ao cubo dá quanto? Vai ficar menos i ao quadrado vezes i, i ao quadrado vezes i ao quadrado é menos 1, então vai dar menos i. E a quarta dá quanto? Vai dar menos 1 vezes menos 1, dá 1. E a quinta dá quanto? Isso aí eu vou deixar vocês façam aí, por favor. Tá bom? Calculando todas essas potências aí, o que vai acontecer é isso daí, tá bom? Aí, veja, apareceram os termos positivos, os termos negativos e tal, e apareceu um bocado de i aí nessa brincadeira, né? Vejam que nem todos os termos têm i, alguns têm, outros não têm, tá ok? E aí, essa pessoa fez o seguinte, ó, eu vou agrupar todos os termos que não têm i, vou colocar separado, e vou agrupar todos os termos que têm i, vou colocar separado também. Então, veja, ele chegou nessa situação aí, tá bom? E aí vocês vejam só que coincidência suprema, né? O que tem aí dentro desse primeiro parênteses nada mais é do que o cosseno de θ. Show? E o que tem no segundo parênteses é o seno de θ. Tá tudo bem? Parece bruxaria, né, esse negócio? Então, o E elevado a iθ é nada mais nada menos que o cosseno de θ mais I seno θ. Essa é a forma que eu queria deixar aí para vocês. Assim, perdi aí alguns minutos da nossa vida mostrando de onde ela veio, né? E elevado a iθ dá o cosseno de θ mais I seno θ. Eu me passei aqui e só agora eu vim perceber, né? Quem fez isso foi Euler, né? E essa forma também é conhecida como fórmula de Euler. Mas a fórmula de Euler, ela é conhecida mais numa outra versão. Assim, se você colocar o θ no lugar de θ, você colocar o π, o que vocês vão conseguir aí? Aí, veja, eu estou calculando essa expressão num valor específico, tá bom? Esse θ, essa expressão vale para qualquer valor de θ, tá bom? Vale para qualquer θ real. E eu estou pedindo para vocês irem atrás e calcular essa expressão aí com o θ igual a π. Então, vai ficar assim, E elevado a iπ igual a menos 1. Tá bom? O que tem de interessante nessa equação? Era para ela estar no slide e eu esqueci, só agora eu estou percebendo. Tá bom? Mas o que tem interessante no resultado dessa substituição? E elevado a iπ igual a menos 1. Se você ainda pode fazer ela ficar mais extravagante. Eu não estou vendo extravagância nenhuma ainda. Passe o menos 1 para o outro lado da equação. Então ficaria assim: E elevado a iπ
mais 1 igual a 0. Pronto. O que tem de extravagante nisso, pessoal? O que tem de interessante? Essa fórmula aí é conhecida como fórmula de Deus, a equação de Deus. Por quê? Equação de Deus. Nessa fórmula, ela junta todas as, como é que diz, os números e constantes que constroem toda a matemática. Repararam? O 0, o 1, o E, que é um dos números irracionais, o π e o I. Com essas 5 constantes aí se constrói toda a matemática. É a partir delas que se faz. Tá certo? Assim, existe uma outra aí, que é o que chama número áureo, né? Que só faltou ele aí, né? Mas eu acho que quando o Euler descobriu essa forma, esse número áureo não existia. Mas nem por isso ela deixa de ser tão interessante. Tudo bem? Então, pessoal, foi essa fórmula aí que quando eu fazia variáveis complexas na minha graduação, ela me fez perder o curso. Por quê? Porque para mim ela não tinha explicação e o professor não deu essa dedução que eu fiz agora para vocês. Ele simplesmente jogou lá que isso era verdade e partiu para frente e pronto. Daí para frente eu não consegui mais entender nada porque meu cérebro ficava procurando resposta para o porquê dessa equação. E aí ele não chegava em canto nenhum, então eu nem entendia isso nem nada o que veio depois. Bacana? Então, para quem isso daí já era óbvio, por favor, me perdoe a perda de tempo que eu causei na vida de vocês. Mas, para quem isso aí não era óbvio, eu espero que esteja sendo bacana para vocês, tá bom? Bom, a partir de agora, o que nós temos são... Ah, desculpa. Eu queria que vocês reparassem o quanto essa fórmula de Euler, o quanto ela é agradável, o quanto ela melhora a nossa álgebra, né? o nosso manuseio com os números complexos. Então veja, numa das aulas aí passadas a gente fez a multiplicação, como é que ela fica na forma polar. Então suponha que você tem Z1, Z2 aí na forma polar, e aí a gente foi deduzir que, Z1, esse mesmo Z1 na forma, eu estou chamando de forma exponencial, o livro não chama assim, tá bom, pessoal? Na forma exponencial ficaria R1 E elevado a I θ 1 e o Z2 ficaria R2 E elevado a I θ 2. Bacana? E aí, veja, quando a gente deduziu a multiplicação de Z1 por Z2, a gente chegou nesse catatal aí, né? Que assim, ficou bacana, era a grande vantagem da forma polar. Não sei se vocês lembram, né? Porque a gente percebeu que os módulos basta a gente multiplicar e os argumentos basta a gente somar. Não é ok? Agora veja só, se eu encarar o Z1 na forma exponencial e o Z2 na forma exponencial, quando eu multiplico Z1 por Z2, eu não preciso sequer raciocinar, porque veja, você coloca o R1 e o R2 juntos, aí você vai ficar com E elevado a I θ 1 multiplicado por E elevado a I θ 2 e é potência. O que você faz com potência de mesma base? Conserva a base, somos expoentes e aí está aí a resposta. Ou seja, ficou mais óbvio do que a forma polar. Né? Ficou melhor ainda. E eu espero que com isso vocês estejam entendendo a vantagem. Né? E a mesma coisa na multiplicação. Né? Na multiplicação na forma polar, você percebeu que os módulos se dividiam e os argumentos se subtraíam. Show? E agora, se você pegar e fizer Z1 dividido por Z2 na forma exponencial, o que vai acontecer é que você vai ter uma fração R1 é elevado a I θ 1 dividido por R2 é elevado a I θ 2. E aí fica, junta o real com o real, você divide um pelo outro. E a parte exponencial conserva a base e subtrai os expoentes. Está aí a resposta. Ou seja, caiu numa regra que a gente já conhecia. Ou seja, a gente andou alguns minutos por uma vereda desconhecida, mas acabou chegando numa fórmula de manuseio dos números complexos que é completamente natural para a gente, tá certo? Então, se você colocar na forma exponencial,
basta que você lembre como era o tratamento para potenciação de números reais, que o tratamento aqui vai ser o mesmo. Tudo bem? Bom, concluí a parte algébrica, né? E agora a gente vai passar agora somente assim, não tem mais nada tão complicado. Eu vou passar agora só por a geometria, alguns conjuntos, como eles podem ser representados na forma. A gente tinha a forma cartesiana, né, envolvendo x e y, e agora eu quero que vocês percebam como é que ficam alguns conjuntos escritos usando números complexos. Assim, eles ficam bem menorzinho, tá bom? E o livro ele usa isso como se fosse bem óbvio e bem natural, tá bom? Então eu vou dar uma repassada em cada uma dessas coisas para que fique óbvio de fato para vocês, e aí vocês consigam acompanhar o que vai ter lá no livro mais na frente, tá? E aqui também, né? Nas nossas aulas também. Então, veja só. O que você entende quando você vê o seguinte, ó, o módulo de z menos z0 igual a ρ. Esse ρ é uma constante positiva, tá bom? Então, veja, geometricamente o que você tem é o seguinte, você tem um z0 que é fixo, tá? E você está interessado em encontrar um z cuja distância para esse z0 seja ρ, né? Tá lembrado que o módulo da diferença é a distância. A gente viu isso, né? Só que eu não estou interessado em encontrar somente um z que esteja na distância ρ do z0. Bacana? Eu estou interessado em encontrar todos. Será que existe mais outros valores de z? Né? O z aí é a variável da equação, por favor, entendam isso, tá? Z0 é conhecido, o ρ é conhecido, quem não é conhecido é o z. Então, essa equação ela pergunta quem são os valores de z que eu posso colocar aí, de modo que essa equação seja verdadeira, ou seja, quais são os z's que estão a uma distância ρ de z0. Tá ok? Então você vê aí, ó, coloquei um, e aí eu acho que é imediato você perceber que, professor, existem outros. Onde é que estão esses outros? Isso forma um círculo, né? Em cima desse círculo, centrado em Z0 com raio ρ, estão todos os z's que estão à distância ρ de Z0. Então, essa equação que vocês estão vendo aí é a equação de um círculo. Tá bom? Diferente daquela que nós tínhamos lá na geometria analítica, como era a equação de um círculo de centro x0, y0. Né? Era x menos x0 ao quadrado, y0 ao quadrado igual raio ao quadrado. Confere? Se você trocar o z por x mais y, o z0 por x0 mais y0 mais y0, passar a norma aí, você vai encontrar a mesma equação. Você vai chegar no mesmo campo. Nada de novo, tá? Embaixo do sol. O que você tem aí é somente uma nova escrita usando números complexos para o círculo. Essa é a equação do círculo. Bacana? E aí a gente vai adiante aqui, mas aí eu acho que assim, se você entendeu essa parte, o que vem a seguir é bem óbvio. O que viria a ser, né, essa equação aí. Veja que agora eu tenho uma inequação, uma desigualdade. Né? De certa forma, o que você está perguntando é quais são os valores de z, quais são os números complexos z que estão a uma distância de z0 menor ou igual a ρ. Tá certo? Então, o que muda para o caso anterior é que antes a gente só queria as distâncias que eram iguais. Só que agora eu quero aquelas que são iguais e as que são menores. Então, é o mesmo raciocínio, só que entenda que o que eu estou procurando é o que está na borda do círculo e o que está dentro me serve como resposta. Então, essa desigualdade aí nada mais é do que a representação de um círculo fechado, incluindo sua borda. E o que acontece se eu quisesse falar desse círculo sem a borda? Né? Então, sem a borda seria o que eu tinha antes, só que com sinal de menor. Ou seja, eu quero os valores de z que estão a uma distância de z0 menor do que ρ. Então, mesma brincadeirazinha. Diferença é que os elementos da borda não entram.
Isso aí são os discos abertos. Tá ok? E eu acho que agora não tem nenhum segredo, né? O que seria esse troço que está aí na tela, né? Rho0 menor do que Z menos Z0 em módulo, menor que Rho1. Rho0 e Rho1 são dois números positivos maiores do que zero. O que está sendo dito aí é: eu gostaria de descobrir os valores de Z que estão a uma distância de Z0 maior do que o Rho0, mas ao mesmo tempo menor do que o Rho1. Isso me dá um anel. Como eu usei os valores de menor, tá certo? Significa que as bordas do ciclo maior e do ciclo menor não entram, não fazem parte do conjunto. O que entra é o que está entre as duas. Tá ok? E aí você pode estender. Eu acho que eu não fiz as figurinhas, mas assim, como é que eu faço para que entre a borda do círculo maior, mas não entre a borda do círculo menor? Então é só botar menor igual a ρ1. O que é que eu faço para entrar a borda do círculo menor? É só botar o ρ0 menor ou igual. Tá certo? O que é que eu faço para entrar as duas bordas? Eu boto menor ou igual nos dois. Tranquilo? Então espero que tenha ficado claro. Essa é a forma de representar o que a gente chama de anéis. Tá ok? Eu coloquei aí, né, as duas bordas fechadas, mas não coloquei as alternadas, né? Uma borda aberta e outra borda fechada. Tá? Eu espero que vocês consigam se abstrair e ir adiante. Não dá para eu representar todas as formas aqui, tá ok? Algumas vocês vão ter que ver como exercício, por favor. Então, existem também as faixas, por exemplo. Essa equação aí é a parte real de z maior ou igual a x. Então eu estou falando de todos os números complexos, todos que tem parte real maior que x. Então isso me dá essa borda aí que começa no x, essa borda não, essa parte do plano complexo que vai desde o x em diante, tá bom? Ela é infinita para cima, infinita para baixo e infinita à direita do x, tá bom? Mesma coisa agora para parte real de z menor ou igual a x. Então você tem uma faixa para o lado esquerdo, tá? Começando em x. O que eu faço para tirar o x, para tirar a borda? É só, em vez de usar um menor igual, um maior igual, fazer só menor ou só maior. Tá ok? Seguindo adiante, essa expressão aí me diz o seguinte, né? Eu quero todos os valores de z, todos os números complexos z, cuja parte real seja maior que x0, mas seja menor que x1. E aí eu coloquei menor ou igual nas duas, significa que a borda entra. O que eu devo fazer para não ter a borda? Né? Para não ter a borda do lado esquerdo, eu uso um menor. Para não ter a borda do lado direito, eu uso um menor. Tá ok? E aí fica as bordas entrando ou não entrando, de acordo com o sinal de menor igual ou menor que você use. Tá ok? Eu acho que isso tudo é muito óbvio. Tá bom? É só a maneira de representar coisas que você já conhecia de maneira cartesiana, vocês estão usando agora de maneira complexa. Bacana? Temos as faixas também no sentido horizontal, né? Imagem, aí a gente usa a função imagem de z, menor ou igual a y, ou maior ou igual a y, é a mesma coisa, né? Se eu usar o menor, a borda não entra, tá? Tudo muito, muito óbvio. E, por fim, a faixa limitada no sentido superior, no sentido inferior, é essa expressão daí. Tudo bem, galerinha? Veja só, eu acho que com isso a gente conclui o primeiro capítulo do nosso livro, tá? E gostaria que vocês tentassem resolver questões e colocassem elas para mim, tá bom? Eu vou. Quem já tem meu zap, se quiser mandar a questão pelo zap, assim na forma de uma fotografia, de uma imagem. Quem tiver no chat pode, ou no fórum pode mandar também, identificando ela pelo livro, né? Professor, a questão número tal, da página tal, do livro tal. Ou eu vou tentar aprender como é que, eu estou devendo isso a vocês, como é que a gente coloca, como é que eu permito que vocês postem alguma imagem.
até porque a prova vai ser devolvida para mim na forma de imagens. Tudo bem? Então, mas assim, por favor, me deem algum retorno. Eu preciso que vocês digam o que estão sentindo, né? Se está dando para entender, estão tentando resolver os exercícios. Eu vou postar algum vídeo de exercício quando vocês me perguntarem algum, tá bom? Aí eu vou responder, vou fazer o videozinho, coloco aqui e devolvo para vocês, tá bom? Mais uma vez eu queria pedir desculpa pelo meu atraso, tá? Vocês não serão prejudicados se eu não conseguir completar o conteúdo previsto para a primeira prova até a data que está prevista. Eu vou adiar a prova, tá? Não se preocupem com isso. Mas eu tô tomando ritmo nesse negócio, apesar de que quanto mais eu aprendo a mexer, mais eu quero fazer a coisa complicada. Vocês estão percebendo que cada vez mais está mais afrescalhado esse negócio? Então, quanto mais eu vejo, mais eu quero ficar mais bacana. E assim, tá sendo uma oportunidade para mim, porque eu já tinha vontade de fazer isso e colocar todas essas coisas na forma de animação, entendeu? Eu acho que vendo na forma de animação fica mais fácil de enxergar, né? No quadro, quando a gente está dando aula presencial, você pode imaginar como seria a imaginação. Aqui eu estou tendo a oportunidade de fazer com que vocês vejam. Então, todas as animações que eu acho que é possível de fazer no PowerPoint, eu vou tentar fazer. Aí eu perco um tempo enorme. Sabe, eu nunca perdi mais do que 2 horas para preparar uma aula e eu agora estou assim, 48 horas não dá. 48 horas não dá e ainda tem assim as pendências com o diabo do PowerPoint e do YouTube. Terminar agora eu vou dar stop aqui e parei de gravar. Aí o PowerPoint vai passar de 50 a 60 minutos para transformar isso num vídeo. Aí depois eu vou enviar para o YouTube, é mais 50, 60 minutos enviando. Quando chega lá, ele passa 50, 60 minutos transformando. Então, é 4 horas, da hora que eu passo aqui, da hora que eu termino o slide, é 4 horas para poder chegar aí em vocês. Então, por favor, entendam que não estou sendo relapso com vocês, tá bom? Eu estou me esforçando. Um abraço aí para vocês. Curte aí, dá o like, né? Compartilha aí com a galera, deixe seus comentários, tá bom? Um abraço.